Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre três conceitos: linguagem, língua e fala. Mas o que é linguagem? O que é língua e o que é fala? Linguagem. A linguagem é todo o sistema de sinais que serve como meio de comunicação para compartilharmos as nossas experiências com outras pessoas, aprender, ensinar, etc. A linguagem, a língua e a fala, elas são três conceitos indissociáveis no processo comunicativo. Porém, eles são diferenciáveis individualmente entre si. A linguagem é um sistema de signos ou símbolos usados na transmissão de uma mensagem. É a capacidade de comunicação de ideias, pensamentos, opiniões, sentimentos, informações, desejos, experiências. Então, a linguagem ela é todo o sistema de sinal ou sinais que permite a mim e a você a transmitir, a exteriorizar aquilo que está dentro de nós. Então, através da linguagem, nós mostramos os nossos sentimentos, nós passamos informações, nós mostramos os nossos desejos. Então, genericamente falando, a linguagem é todo o sistema de sinal, a linguagem é qualquer sistema de sinal que nos permite nos comunicar. Se você conseguiu se comunicar, ali você usou um tipo de linguagem. Se uma mensagem foi passada, ali existe um sistema de linguagem por trás daquela mensagem que foi passada. Então, genericamente falando, linguagem é qualquer sistema de sinal, verbal ou não verbal, às vezes voluntário e às vezes também involuntário. Então, vamos falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. O que vem a ser a linguagem verbal? A linguagem verbal é todas as vezes que nós usamos a palavra. Existem dois tipos de linguagem: linguagem verbal, recorrendo às palavras como forma de comunicação, e a linguagem não verbal, utilizando outros meios, como, por exemplo, as imagens, os gestos e os sons. Então, a linguagem verbal, nela está presente as palavras escritas ou faladas. Todas as vezes que eu falo ou escrevo, ali está presente a linguagem verbal. Então, a linguagem verbal está presente na oralidade e na escrita. Já a linguagem não verbal, ela está presente nos gestos. Toda vez que você faz um gesto, ali está presente uma linguagem não verbal. Ou nos sinais, ou nos sons. O apito de um guarda de trânsito, por exemplo, é uma linguagem não verbal. As cores dos sinais de trânsito, o vermelho pare, por exemplo, é uma linguagem não verbal. Imagens, desenhos e até mesmo expressões faciais são exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem mista é onde nós temos a presença da linguagem verbal e não verbal. Um exemplo disso pode ser as revistas em quadrinhos, onde nós temos os desenhos e imagens, que é linguagem não verbal, e nós temos também a palavra ali escrita na fala daqueles participantes da história. Ali é a linguagem verbal, e a pintura e o desenho já é a linguagem não verbal, caracterizando assim a linguagem mista. E agora nós vamos falar sobre o conceito língua. O que é a língua? A língua é um instrumento de comunicação, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e se compreender. Por exemplo, falantes da língua portuguesa. Quando nós falamos em língua, a língua também é um tipo de linguagem, porém o tipo de linguagem mais complexo que existe. A língua ela é um conjunto de palavras organizadas por regras gramaticais. Quando eu falo em língua, eu estou falando em código. A língua portuguesa, por exemplo, ela obedece à gramática normativa da língua portuguesa. Então, a língua é um conjunto de regras organizadas por regras gramaticais. É uma convenção que permite que a mensagem seja transmitida
seja compreensível para os indivíduos de um determinado grupo. Assim, tem caráter social e cultural, sendo usada por uma comunidade específica. Eu, por exemplo, falo a língua portuguesa e você também fala a língua portuguesa. Existem diversas línguas, existe a língua inglesa, existe a língua francesa, a língua chinesa. Então, a língua é um instrumento de comunicação composto já por regras gramaticais. A língua também é a linguagem mais complexa que existe. A língua ela é falada por um determinado grupo. Mas o que é, então, a fala? Nós temos que a fala já é a forma como um indivíduo se comunica de maneira oral, fazendo uso da linguagem verbal. É bastante comum que ela seja afetada por costumes locais, vícios de linguagem relacionados ao ambiente que a pessoa frequenta e as pessoas ao seu redor. Quando eu falo em linguagem, eu falei em qualquer forma de comunicação. Quando eu falei em língua, eu falei no sistema de linguagem mais complexo que existe. A língua é um sistema de comunicação usado por uma certa comunidade, por um certo grupo de falantes, como acontece com a língua portuguesa, com a língua inglesa, por exemplo. É um conjunto de palavras organizadas. A língua ela já tem regras, ela já obedece a um conjunto de regras. Mas agora eu falo da fala. A fala já é o uso individual da língua por cada falante, por cada indivíduo. Por um exemplo, eu falo a língua portuguesa, você também fala o português, mas dentro da língua portuguesa, eu escolho as palavras que eu quero falar. E você escolhe as palavras que você quer falar. Então, nós temos que a fala é o uso individual da língua por cada pessoa. Cada pessoa escolhe as palavras que ele quer usar. A fala, ela é a forma pessoal de expressão de cada indivíduo, que possui uma organização própria de pensamentos, ideias, opiniões. A fala segue regras gramaticais da língua, mas deixa a margem para a criatividade e diferenciação na comunicação em função de quem fala. Eu escolho o que eu falo, você escolhe o que você fala. Todos nós falamos língua portuguesa aqui na nossa comunidade, mas dentro dessa comunidade, cada falante escolhe a palavra que ele quer falar, as palavras que ele quer falar, o nível de linguagem que ele quer usar. Então, esses foram os nossos 3 conceitos básicos aí: linguagem, língua e fala. Genericamente falando, linguagem é qualquer forma de comunicação. A língua já é a linguagem mais complexa que existe. Já é uma linguagem que segue regras gramaticais, segue regras. E existem diversas línguas e também ela é a linguagem mais complexa. Agora, a fala já é o uso da língua por cada indivíduo. Cada um escolhe as palavras que quer falar dentro da língua a qual ele pertence, a qual grupo ele pertence, a qual comunidade ele pertence. Então, a fala é o uso individual da língua seu e também meu. Então, pessoal, isso aí foram os 3 conceitos: linguagem, língua e fala. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.